Meus filhos. Eles me deixaram apodrecer sozinha naquela casa. Doente, sem ter nem quem me desse um copo d'água. Meus filhos, que eu pari com dor e criei com amor. Meu nome é Aurora. Tenho 78 anos, e a minha história, a minha história começa lá na roça, num tempo que o mundo parecia girar mais devagar, mas que para mim, acabou virando de ponta cabeça. Meus filhos, os que eu pensei que seriam meu porto seguro, viraram as costas. Mas a gente aprende, né? A gente apanha, levanta, e aprende. Dedo indicador apontando para a direita se essa história já te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me conta de onde você tá me ouvindo agora. Eu nasci em Minas, num lugarejo que nem nome direito tinha no mapa, uma pintinha no meio do verde que mal aparecia em mapas mais detalhados. Era só Vila de Baixo, ou Vila da Ponte, dependendo de onde a gente vinha. Mas para nós, para a gente que morava lá, era o Ribeirão do Céu, um lugarzinho encravado nas montanhas que se erguiam imponentes no horizonte, onde o céu era tão azul que parecia pintado à mão por um artista divino, sem uma única nuvem para empanar sua beleza, e as estrelas, à noite, brilhavam como diamantes esparramados num veludo escuro, tão perto que parecia que a gente podia tocar com a ponta dos dedos, alcançando os mistérios do universo. Meu pai, seu João, era lavrador, um homem forte, de ombros largos e músculos definidos pelo trabalho diário, com as mãos calejadas e rachadas de tanto mexer na terra dura e vermelha, que parecia sangrar sob o sol. Ele plantava de tudo, milho que crescia mais alto que a gente, com suas espigas douradas, feijão que dava em cacho, verdejante, abóbora que enchia o terreiro e garantia a fartura na mesa, com seu tom alaranjado vibrante. Ele era um homem de poucas palavras, mas de um olhar que dizia tudo, cheio de carinho, de preocupação e de uma sabedoria ancestral, passada de geração em geração, que vinha da terra e da vida. A mãe, Dona Cotinha, costureira e parteira, umas mãos pequenas, mas ligeiras que só vendo, que davam vida e conforto, costurando panos e trazendo bebês ao mundo com a mesma delicadeza e força. As roupas que ela fazia eram um primor de delicadeza, com bordados de flores e passarinhos que pareciam desenhos do céu, cada ponto uma obra de arte, e as crianças que ela trazia ao mundo, sempre fortes, sempre choronas, enchendo as casas de alegria e esperança, um som que celebrava a vida. A gente não tinha luxo, a nossa casa era simples, humilde, mas cheia de amor, um teto de sapé que meu pai mesmo cobria a cada estação, garantindo que a chuva não entrasse, e as paredes de pau a pique, rebocadas com barro e cal que ele trazia do rio, que tinha um cheiro peculiar de terra e minerais, um aroma de lar. Mas tinha fartura, de sol no rosto que deixava a pele morena e cheia de vida, aquecida pela manhã, de terra nos pés que a gente lavava no córrego ao fim do dia, sentindo a água fria e as pedrinhas massageando a planta dos pés cansados, aliviando o cansaço. O cheiro da roça. Nunca mais senti um cheiro igual. Era uma memória viva que me invadia a alma e me trazia de volta para aquele tempo, para aqueles dias. Uma mistura única de terra molhada depois daquela chuva de verão que vinha com trovão e raio, limpando o ar e trazendo um frescor que renovava a alma, com o esterco fresquinho do curral que meu pai limpava de manhã cedo, e o doce, inebriante aroma da flor de laranjeira que brotava ali perto da porteira, onde os beija-flores se revezavam para sugar o néctar e as abelhas zumbiam. Era um cheiro que grudava na roupa, na pele, na alma da gente, um perfume de paz, de trabalho árduo e recompensador, de vida simples e feliz. Uma fragrância que se misturava ao vento e contava a nossa história, a história de um povo que vivia da terra e para a terra. Era o cheiro da minha infância, um perfume que se eternizou em minha memória, um convite constante à nostalgia. Minha infância foi uma dessas que a gente guarda no coração como um tesouro precioso, que a gente abre e revisita nos momentos de saudade, como um álbum de fotografias vivas, coloridas e cheias de movimento, que nos transportam para aquele tempo. Sem televisão, sem as telas de hoje que prendem a gente e nos tiram do mundo real, da interação humana, a gente ouvia novela na rádio a pilha, com todo mundo sentado junto na varanda, a luz do lampião de querosene criando sombras dançantes na parede, contando as histórias que nos faziam sonhar com mundos distantes e aventuras, com heróis e heroínas, amores e desilusões. Sem geladeira, mas com a gente sentada na porta de casa, contando estrela no céu até a vista doer, e vendo os vagalumes dançarem no escuro da noite, como pequenas luzes de esperança que piscavam no silêncio e no calor da noite. A gente ia pro córrego nadar, com a água gelada que dava choque na pele, se refrescando do calor do dia, pegava fruta no pé, manga suculenta que escorria pelos dedos, com um sabor adocicado, jaca pegajosa que grudava na boca, com um cheiro forte,
jabuticaba que manchava os dedos de roxo e deixava um gosto doce e azedo na boca, que a gente chupava até a semente. Mãe fazia um bolo de fubá com queijo de Minas que perfumava a rua inteira, um aroma que convidava a todos, e o café coado na hora, bem forte, no bule de ágata que tinha um desenho de flor desbotado pelo tempo, mas que trazia um conforto inigualável. E pai, pai era um poço de sabedoria, calmo e profundo como o rio que passava por nossa terra, suas águas serenas refletindo a calma de sua alma. Ele dizia que o maior tesouro da gente era a família, a raiz que a gente fincava na terra. A terra pode até mudar de dono, Aurora, mas a nossa raiz, essa ninguém arranca. É o que nos sustenta, o que nos faz fortes de verdade, o que nos dá propósito e nos impede de cair, ele falava, com aquele olhar que parecia enxergar lá na frente, além do horizonte, prevendo o futuro com uma clareza assustadora que me fazia admirá-lo. Ele me ensinou a diferença entre o milho verde e o seco, a não ter medo de sapo no meio da plantação, e a respeitar o tempo das coisas, que tudo tem seu momento de brotar e de colher, de florescer e de morrer, de vir e de ir. Minha avó, que morava umas casas para cima, na beira da estrada, uma benzedeira de mãos santas, me ensinou a benzer mal-olhado, a fazer chá para dor de barriga com folhas de boldo e a ver as almas nas estrelas cadentes, naquelas noites sem nuvens, quando o céu era um manto bordado de constelações, um espetáculo divino. Eu tinha 7 irmãos, 5 meninos e 2 meninas, e a casa estava sempre cheia de riso, de bagunça, de vida, um alvoroço só que nunca parava, com crianças correndo, gritando e brincando sem parar. A gente crescia livre, com a poeira da estrada e o orvalho da manhã nos pés descalços, sentindo o chão e a natureza como parte de nós. Mas o tempo, esse bicho danado, ele não para, não espera ninguém, ele corre como um cavalo selvagem sem rédeas, levando tudo consigo, sem olhar para trás. E a gente cresce, e o mundo mostra a cara feia pra gente, a parte que a gente não queria ver, a parte cruel e injusta da vida que nos atinge de surpresa. Naquele tempo, lá pela década de 60, a vida na roça começou a apertar de um jeito que sufocava. Parecia que o ar faltava nos pulmões, que a gente não conseguia respirar. Meu pai falava dos grandes fazendeiros comprando tudo, as terras em volta, os pequenos sitiantes sendo expulsos, suas casas demolidas e transformadas em pasto, e fechando as estradas velhas que a gente usava para ir para a feira da cidade, para vender nossos produtos, dificultando a nossa subsistência e nos isolando. As notícias na rádio falavam de progresso, de gente indo para a cidade grande, de fábricas que iam trazer riqueza e empregos, mas a gente sentia que era um progresso que ia passar por cima da gente, esmagando os pequenos, os mais fracos, sem se importar com suas vidas. E tinha o Zeca, vizinho da gente, um homem amargurado, com a pele enrugada e um sorriso amarelo, que parecia nunca ter tido uma alegria sincera na vida, só amargura e ganância que o corroíam. Ele vivia de olho na nossa pequena terra, com cobiça no olhar, como um abutre rondando a presa, esperando o momento certo para o ataque final. Primeiro, vinha com umas conversas mansas, oferecendo pouca coisa pela nossa terra, uns trocados que não davam nem pro cheiro, menos que o valor de um bezerro magro, um insulto. Depois, mudava de tom, ameaçando com os amigos da cidade, uns homens grandes e mal encarados, com chapéus de aba larga e armas na cintura, que faziam a gente tremer de medo, do menor ao maior. Ele sempre teve inveja do meu pai, da nossa paz, da gente ter nosso pedacinho de chão sem dever nada a ninguém, com a comida garantida na mesa e a dignidade intacta, uma vida simples, mas feliz. Eu ouvia ele conversando com os forasteiros, uns homens de terno que vinham na caminhonete preta, com óculos escuros e semblante sério, olhando a nossa roça com olhos de ganância, como se já fosse deles, como se estivessem tirando medidas para a cerca que nos expulsaria de nosso próprio lar. Meu pai tentou de tudo, foi no cartório da cidade, conversou com o padre, com os antigos da vila, com os líderes comunitários, mas a malandragem do Zeca era antiga e bem amarrada, tinha raízes profundas na corrupção e no poder, no dinheiro que comprava tudo. Eu, com 14, 15 anos, começando a virar mulher, sentindo as primeiras mudanças no corpo, os primeiros desejos e sonhos que brotavam no peito, comecei a ver que a vida não era só bolo de fubá e riacho. As coisas começavam a mudar, a nossa pequena bolha de proteção estava prestes a estourar, a se desfazer no ar, nos deixando expostos e vulneráveis. A gente ouvia falar de gente indo para a cidade grande, de gente perdendo a terra porque não tinha papel passado direito, porque os espertos roubavam no grito e na força, sem pudor. Minha mãe ficava apreensiva, com a testa franzida, as mãos apertando o terço de madeira, rezando baixinho, pedindo proteção divina para a nossa família. Meu pai,
calado, com o olhar longe, observando o gado que não era mais dele pastando no nosso campo, invadindo nossa propriedade, comendo nossa plantação, destruindo nosso sustento. A gente sentia o cheiro de mudança no ar, um cheiro de fumaça de trem, de asfalto quente, de coisa que ia engolir o nosso jeito simples de viver, nosso modo de ser, nossa cultura, nossas tradições. Uma tristeza miúda começou a brotar no meu peito, um pressentimento amargo de que a inocência da minha infância ia acabar de vez, sem volta, para sempre, me roubando a alegria. A gente se agarrava nas rezas, nas promessas para Nossa Senhora, nas superstições antigas, mas o medo era um bicho que crescia devagarzinho, roendo a esperança por dentro, dia após dia, nos consumindo lentamente. A cada dia que passava, o Zeca ficava mais audacioso, e o sorriso dele, mais largo, mais confiante, mais cruel, como se ele já tivesse vencido. Mas naquele ano, algo mudou para sempre. O mundo desabou de uma vez só, e a inocência virou pó, levando consigo a alegria e a paz. Eu era moça nova, com 17 anos, sentindo a vida borbulhar nas veias, cheia de sonhos e de planos para o futuro, que parecia tão brilhante. Os seios começavam a despontar, os cabelos cresciam compridos e rebeldes, pretos como a noite sem lua, e a pele morena brilhava sob o sol. Sonhava em ter a minha casa, um cantinho só meu, onde eu pudesse criar meus filhos, um marido que me amasse de verdade, com aquele amor de novela, daqueles que a gente vê nos livros, meus filhos correndo pelo quintal com o mesmo riso solto que eu tive na minha infância, com a mesma liberdade. A gente não sonhava alto demais, sabe? Não era luxo, não era riqueza, não era uma vida de rainha. Era coisa simples, ter um bocado de terra para plantar a própria comida, criar umas galinhas e uns porcos, ter a mesa farta e a alma tranquila, sem preocupações, sem dívidas. Mas que para mim parecia um mundo, um paraíso na nossa cabeça, um conto de fadas caipira, com um final feliz e simples. Eu gostava de bordar, de fazer crochê com linha colorida, com pontos delicados que formavam desenhos, de ouvir as modas de viola na rádio a pilha, daquelas que falavam de amor e saudade, de paixão e despedida, que me faziam suspirar. A vida era rotina, sim, a gente acordava cedo com o canto do galo, e dormia com o grilo e a cigarra, mas uma rotina que me parecia segura, previsível, como o sol que nascia todo dia no mesmo lugar, trazendo a luz e o calor. Foi nessa época que eu conheci o Pedro. Ele não era da nossa vila, morava umas léguas para lá, na fazenda dos Almeidas, um lugar bonito, com um pomar enorme e um riacho de águas claras, onde os peixes nadavam. Rapaz trabalhador, honesto, de conversa mansa e mãos fortes, calejadas pelo trabalho, com um olhar que me desarmava, um sorriso tímido que me fazia tremer as pernas e o coração disparar como um cavalo em disparada. A gente se encontrava nas festas da igreja, quando as moças ficavam de um lado e os rapazes do outro, nas feiras de gado, nas romarias de Nossa Senhora Aparecida, nas quermesses. Um aceno aqui, um sorriso ali, e o coração da gente já disparava, parecia um beija-flor agitado no peito, voando sem rumo. Ele me trazia flores do campo, umas margaridas e sempre vivas que ele colhia no caminho, e que eu guardava num copo na janela do meu quarto, para vê-las todos os dias. E uns bilhetinhos escondidos, dobrados em 4, com umas palavras meio desajeitadas, mas cheias de carinho e promessas de um futuro juntos. Coisa de namoro de antigamente, puro, sem malícia, com a bênção dos pais e a pureza do primeiro amor. Ele era o tipo de homem que a gente sabia que ia cuidar da gente, sem gritar, sem brigar, sem levantar a voz, um homem de verdade. Um porto seguro, um abraço quente que me acalmava a alma. Eu via o futuro como um caminho claro, sabe? Sem neblina, sem desvios, sem armadilhas. Casar com o Pedro, ter nossa vidinha, simples, mas cheia de amor e respeito, construída sobre alicerces sólidos. Ele falava em comprar um pedaço de terra perto da minha família, pra gente não ficar longe dos meus pais, pra ter sempre um ombro amigo e a família por perto. A gente conversava sobre os nomes dos filhos, se ia ser menino ou menina primeiro, sobre como ia ser nossa casa, com uma varanda grande para sentar e ver o sol se pôr, e uma rede para descansar, para as horas de preguiça. Ele me fazia rir, me fazia sentir segura, protegida, amada como nunca antes. Uma segurança que eu nem sabia que podia acabar, que podia ser arrancada da gente de uma hora para outra. A esperança era um bichinho que morava dentro de mim, e ele alimentava esse bichinho todo dia, com cada olhar, cada toque, cada palavra de amor, fazendo-o crescer. Eu sonhava com a toalha de renda que a minha mãe estava bordando para o meu enxoval, com o cheiro da comida na panela de barro na minha própria cozinha,
com o som dos meus filhos correndo pelo quintal e me chamando. A gente planejava a vida como se ela fosse um livro aberto, sem páginas viradas pelo vento, sem capítulos de dor, sem surpresas desagradáveis. Mas a vida é um rio que corre sem a gente saber para onde, um rio com corredeiras e quedas d'água que aparecem de repente, sem aviso. E às vezes, uma correnteza forte aparece do nada e leva tudo embora, sem avisar, sem dar tempo de reagir, sem chance de lutar. Naquele tempo, meu pai andava muito preocupado com a terra. O Zeca, aquele vizinho, estava sempre rondando, com os homens esquisitos da cidade, oferecendo pouca coisa pela nossa terra, uns trocados que não davam nem pro cheiro, menos que o valor de um bezerro magro. Depois, mudava de tom, ameaçando com os processos, umas histórias de papelada que a gente não entendia, de dívidas antigas que meu pai supostamente tinha. Falava que ia tomar tudo na marrã, se a gente não vendesse, que a justiça era cega e estava do lado dele, que ele tinha o poder e o dinheiro. À noite, às vezes, eu ouvia meu pai cochichando com minha mãe, um medo que não se falava em voz alta, um sussurro que se perdia no canto da casa, no escuro, assombrando nossos sonhos. Parecia que o ar ficava pesado, uma nuvem escura pairando sobre a gente, um pressentimento de desgraça iminente. Eu sentia um aperto no peito toda vez que via o Zeca passando na rua, com aquele olhar de tubarão, com aquele sorriso forçado e falso. Meu pai ficava mais calado, os ombros curvados, como se carregasse o mundo inteiro nas costas. Minha mãe rezava mais, acendia velas para os santos, pedia proteção divina. A gente sentia que alguma coisa muito ruim ia acontecer, que o fim da nossa paz estava próximo. Só que naquele domingo, meu destino foi riscado com sangue. Sangue da minha alma e da minha família, um sangue que manchou para sempre a minha história. Ainda hoje, o cheiro de terra molhada me leva de volta àquele domingo fatídico, 26 de março de 1960 e poucos, um dia que ficou gravado na minha alma com ferro em brasa, uma cicatriz que nunca vai se apagar. Um dia cinzento, com uma chuvinha fina caindo, gelada, que molhava a pele e o espírito, parecendo que o céu chorava um presságio sombrio, anunciando a tragédia. De repente, um bando de homens armados, brutamontes com caras fechadas e rostos que não conheciam a luz do sol, batendo forte na nossa porta de madeira, parecia que ia derrubar a casa com a força dos socos e chutes, quebrando tudo. Liderados pelo Zeca, que tinha um sorriso cínico, de vitória antecipada, estampado na cara gorda e feia, um sorriso que me dava asco. Ele queria nossa terra, nossa vida, nossa dignidade, tudo o que tínhamos, tudo o que construímos com tanto suor e trabalho. Meu pai, seu João, homem de paz, de coração bom e puro, tentou argumentar, a voz mansa, as mãos abertas, pedindo calma, suplicando por um pouco de compaixão. A gente não deve nada, Zeca. Essa terra é nossa de berço, de herança dos meus avós, de sangue, de alma. Minha mãe, Dona Cotinha, brava como uma leoa que protege seus filhotes, se pôs na frente, com o rosto vermelho de indignação e uma coragem que eu nunca tinha visto nela, gritando com a voz embargada: saiam daqui. Não vamos sair. Essa casa é sagrada. Respeitem a família. Respeitem a Deus. Não vão nos tirar daqui. Eles não queriam conversar, não queriam acordo, não queriam paz. Queriam tomar, invadir, roubar, destruir tudo o que encontrassem pela frente. Entraram na nossa casa como bicho selvagem, derrubando tudo, quebrando sem dó nem piedade. Nossas panelas de barro que a mãe tanto zelava e que usava para fazer a comida mais gostosa do mundo, as fotos antigas dos meus avós, já amareladas pelo tempo, penduradas na parede da sala, as relíquias de família que passavam de geração em geração, tudo foi arremessado no chão e quebrado em 1000 pedaços, virando entulho, poeira. Os santos de madeira que nos protegiam, a mesa onde a gente se reunia para comer e contar as histórias, onde a família se unia e ria, tudo virou pó, virou caco, virou nada, apenas destroços. Meu pai foi jogado no chão, sem dó nem piedade, com um chute nas costas que o fez gemer de dor, caindo como um saco de batatas velhas, indefeso. Minha mãe levou um tapa forte no rosto, que a fez cair sentada no barro do chão batido, com um grito sufocado que me rasgou o coração. Eu só conseguia chorar, sem voz, um grito preso na garganta, sem força para me mexer, paralisada pelo terror, vendo a cena sem poder fazer nada, com as mãos atadas e o corpo tremendo. Vi o desespero puro, a humilhação, a dor nos olhos dos meus pais, uma dor que me corroía por dentro, que me fazia querer desaparecer. Zeca ria, um riso feio, rouco, que ecoava no meu peito até hoje,
um som de triunfo e maldade que me dava calafrios, um calafrio que chegava aos ossos e me congelava a alma. Ele disse que a terra era dele agora, que meu pai tinha assinado uns papéis, uns anos antes, que não valiam nada, que era só uma procuração para um negócio pequeno, uma dívida insignificante que ele inventou, mas que ele ia usar para tomar tudo, com a ajuda de uns advogados corruptos da cidade e uns juízes comprados, que viravam os olhos para a injustiça e para a verdade. Uma dívida antiga, uma armadilha que ele teceu no silêncio, na calada da noite, com paciência de aranha, prendendo meu pai em sua teia de mentiras e enganos. Meu pai, ingênuo que só, de coração bom, não viu a maldade por trás daquela falsa ajuda, daquelas falsas promessas de amizade e de uma vida melhor. Ele confiava nas pessoas, e essa foi a ruína dele, a sua condenação, o seu calvário pessoal. Nos empurraram para fora, pro meio da rua enlameada, sob a chuva que agora caía mais forte, parecendo que o céu chorava junto com a gente, lavando as lágrimas e a lama. Com o pouco que tínhamos nas mãos, uns sacos de farinha, umas trouxas de roupa velha, molhadas e sujas de barro, tudo o que sobrou da nossa vida, da nossa casa. A casa, que era o nosso mundo, nosso ninho de amor e paz, onde a gente cresceu e sonhou, onde a gente era feliz, agora era dos outros, deles. Do Zeca e dos jagunços dele, que já se instalavam lá dentro, acendendo o fogo no fogão que era da minha mãe, usando nossas coisas como se fossem deles, sem respeito. Ele nos humilhou na frente de todo mundo, dos poucos vizinhos que se atreviam a espiar por detrás das cortinas, com medo de se envolver, de serem os próximos a sofrerem a mesma sorte. Minha mãe chorava de raiva e desespero, os olhos inchados, as lágrimas misturadas com o barro do rosto, uma cena de dor que nunca esqueci, que me assombra até hoje, em meus pesadelos. Meu pai, de vergonha e derrota, os ombros curvados, parecendo carregar o peso do mundo nas costas, mais pesado que um fardo de pedras, um homem quebrado por dentro. Eu sentia um nó na garganta, uma dor que não cabia no peito, uma mistura de medo, ódio e uma impotência que me queimava por dentro, me consumia, me deixava sem ar, sem reação. O Zeca se aproximou de mim, e me olhou de cima a baixo com um desprezo que me marcou a alma para sempre, um olhar de superioridade e crueldade. Agora vai saber o que é a vida de verdade, mocinha. Na rua que a gente aprende. Sem teto, sem comida. Vai ver como o mundo é cruel para quem não tem nada. A casa caiu, e vocês caíram junto, pra miséria e pro esquecimento. As palavras dele me cortaram como faca afiada, mais que um aço no corpo, direto na alma, deixando uma ferida aberta. Minha alma gelou, e a infância se despedaçou ali, em 1000 pedaços, sem volta, para sempre, me roubando a alegria de viver. Aquele dia, o chão se abriu debaixo dos meus pés, engolindo minha infância, meus sonhos mais puros, tudo o que eu conhecia, tudo o que eu amava, tudo o que me dava segurança. A inocência foi embora junto com a nossa casa, com o cheiro de pão, com a paz que a gente tinha e que nunca mais voltou, nem por um segundo, nem por um instante de alívio. A gente era só uma família expulsa, jogada na beira da estrada, perdida no mundo, sem rumo, sem esperança, com a dignidade ferida, sangrando a cada passo, a cada respiração. A gente não tinha para onde ir, não tinha ninguém para nos estender a mão de verdade, para nos abrigar, um ato de caridade, um copo d'água, um pedaço de pão. As pessoas da vila, com medo do Zeca e dos homens dele, viraram o rosto, fecharam as portas, as janelas, como se a nossa desgraça fosse contagiosa, uma doença que se pegava pelo ar e devia ser evitada a todo custo. A solidão pesava mais que a bagagem, mais que o cansaço do corpo, uma solidão que doía na alma, que me consumia dia e noite. O sol se pôs, e a escuridão da noite parecia se misturar com a escuridão da minha alma, me engolindo num abismo sem fim, sem luz. Eu olhei para minha casa, agora com as luzes acesas, com o Zeca lá dentro, se divertindo, celebrando sua vitória, e jurei para mim mesma que ele ia pagar por cada lágrima, por cada dor que ele nos causou. Aquele juramento virou a minha força, a minha razão de continuar, a minha promessa de vingança. Foi ali, com o barro nos pés e a lama na alma, que percebi que ninguém ia me salvar. E que eu precisava me salvar, custasse o que custasse, com minhas próprias mãos, com minha própria força. A gente andou dias e noites, sob um sol escaldante que torrava a pele e rachava os lábios, deixando a garganta seca, depois debaixo de chuva fina e gelada que nos encharcava até os ossos, sem destino certo, como errantes em busca de um milagre. Dormindo debaixo de marquise de loja abandonada, em bancos de praça, em qualquer cantinho que nos oferecesse um mínimo abrigo, com medo do escuro e dos perigos da rua, pedindo esmola, um pão velho,
um copo d'água suja que mal matava a sede, mas que era o que tinha. A vergonha era maior que a fome, uma queimação por dentro que me devorava, que me fazia querer sumir, me esconder, mas a fome apertava de um jeito que a gente esquecia a vergonha por alguns instantes, engolia o orgulho e suplicava por um resto de comida, qualquer coisa. Meu pai, antes tão forte, tão imponente, com a voz firme e o olhar decidido, parecia ter envelhecido 20 anos em uma semana, os cabelos brancos se espalhando pela cabeça, o olhar perdido, vazio, sem vida, como um boneco de pano quebrado e jogado ao chão. Minha mãe, Dona Cotinha, já estava adoentada antes, com o peito fraco, a respiração curta e cansada, e agora, com a vida na rua, tossia muito, o peito chiando num som assustador, a febre subindo a cada noite, consumindo-a lentamente, tirando suas últimas forças. Acabamos achando um barraco velho na beira de uma estrada de terra batida, perto de uma cidadezinha que parecia ter esquecido de Deus, um lugar sujo, empoeirado, abandonado, que cheirava a desolação e a desesperança. Uma estrutura frágil, as paredes de tábua podre, o telhado com buracos enormes que a chuva entrava sem pedir licença, e o vento frio assobiava a noite inteira por uma única janela quebrada, como um fantasma que lamentava a nossa sorte, um som que me arrepiava. Sem água encanada, sem luz elétrica, sem dignidade, sem um pingo de conforto. Uma miséria que eu nunca tinha imaginado, que não cabia na minha cabeça de menina da roça, que só conhecia a fartura e o conforto do lar, um mundo de paz. O cheiro de mofo, esgoto e desespero grudava na gente, na roupa, na pele, no cabelo, um cheiro que eu nunca mais esqueci, que me persegue até hoje. A fome apertava, um buraco no estômago que não se fechava, que doía a cada segundo, a cada batida do coração, uma dor que não passava. O medo virou nosso companheiro constante, um bicho que sentava no colo da gente e não saía mais, nos seguindo para todo lado, se aninhando no coração e nos sonhos, roubando nossa paz. Eu via minha mãe definhando dia após dia, o corpo cada vez mais magro, a respiração mais difícil, cada fôlego parecia um sacrifício, uma luta contra a morte iminente, que se aproximava a cada tosse. Meu pai saía todo dia, de manhãzinha, antes que o sol pintasse o céu de laranja e rosa, com a esperança de encontrar algo, para procurar trabalho, qualquer coisa, carregar peso no mercado, limpar mato em terreno baldio, mas voltava sempre com as mãos vazias, o corpo moído de cansaço e a alma mais pesada, mais derrotada, sem um brilho nos olhos, apenas a tristeza. Eu me sentia inútil, um peso, uma boca a mais para alimentar, sem saber o que fazer, sem ter a quem recorrer, sem uma saída para a nossa situação. Queria fazer alguma coisa, mas não sabia o que, não tinha um ofício, só sabia o trabalho da roça, que agora não existia mais para mim, que estava longe, em um passado que não voltaria. A cidade era um bicho grande, assustador, com carros buzinando alto, gente correndo e o barulho incessante que feria os ouvidos, e gente apressada que não olhava pra gente, que passava direto como se fôssemos invisíveis, fantasmas sem alma, sem presença. As pessoas passavam por nós sem nos ver, como se fôssemos sombras na calçada, sem importância, sem humanidade, sem compaixão, sem um olhar de pena. Teve dias que eu saía sozinha, de madrugada, antes que o sol clareasse e as pessoas acordassem, para procurar comida no lixo dos restaurantes, das casas mais ricas, onde o cheiro de comida estragada se misturava com o cheiro de perfume e luxo, um contraste cruel. A vergonha me queimava o rosto, parecia que eu estava pegando fogo por dentro, sentindo cada centímetro da humilhação, do olhar de desprezo dos outros que me observavam de longe, cochichando. Eu sentia os olhares de pena, ou de nojo, quando alguém me via vasculhando a lata de lixo, catando restos de comida que mal serviam para um cachorro, mas que para mim eram um tesouro. Uma vez, uns meninos, com uniforme de escola limpinho e mochila nas costas, riram de mim, me atiraram umas pedrinhas, me chamaram de saco de lixo, mendiga, suja, com a crueldade da infância. Minha dignidade se esfarelava junto com o pão velho mofado que eu achava, que eu comia com lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando-se à sujeira. Eu me perguntava onde estava aquele Deus que minha mãe tanto falava, que minha avó me ensinou a rezar de joelhos, com tanta fé, tantas promessas. Parecia que ele tinha virado as costas para a gente também, que tinha nos abandonado ali, na beira da estrada, sem salvação, sem esperança, sem um milagre para nos tirar daquela situação. O desespero era um rio que corria dentro de mim, me afogando, me arrastando para o fundo, e eu sentia que ia morrer afogada, sem fôlego, sem vida, sem ar. Minha cabeça doía de tanto pensar e de tanto chorar, e as noites eram um tormento de pesadelos e fome, um inferno particular que se repetia a cada dia, sem fim. Minha mãe,
Ela não aguentou. As febres foram e voltaram, cada vez mais fortes, a tosse virou um ronco no peito, um som assustador que me apavorava e me tirava o sono, e um dia, no meio da noite, enquanto chovia forte e o vento uivava, ela se foi. Ali, naquele barraco sujo, no chão frio e úmido, sem um médico para dar um remédio, sem um copo de chá quente para aliviar a dor, sem nada, sem despedida, apenas o silêncio. Meu pai ficou em pedaços, a voz sumiu, os olhos vazios, como se a alma tivesse ido junto com ela, deixando apenas um corpo sem vida, sem rumo, sem propósito. Eu, por dentro, sentia um buraco que nunca mais fechou, um vazio do tamanho do mundo, que sugava toda a luz, toda a alegria, toda a esperança que ainda restava em mim. A morte dela foi a gota d'água, o fim de qualquer esperança que ainda me restava, o último fio se partiu, me deixando em pedaços e sem chão. Perdi o chão, perdi o rumo, a vida não fazia mais sentido sem ela, sem o seu cheiro, sem o seu abraço, sem a sua voz que me acalmava. Minha mãe, que era a força da casa, o pilar da nossa vida, o abraço que me acalmava e me dava segurança. Se foi por causa daquela maldade, daquele abandono, daquela injustiça que nos arrancou de tudo que era nosso. O cheiro dela, o abraço dela, o canto dela, as histórias que ela contava ao redor do fogão. Tudo virou lembrança dolorosa, um fantasma que me assombrava dia e noite, em cada canto do barraco. O frio daquele barraco nunca mais saiu da minha memória, nem o eco da tosse dela nas minhas noites sem sono, que pareciam não ter fim, em um tormento eterno e cruel. E eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. O abandono que viria de quem eu mais amava, dos meus próprios filhos, no fim da minha vida, quando eu mais precisava de um apoio, de um carinho, de uma mão amiga. Depois que a mãe se foi, meu pai, ele nunca mais foi o mesmo. Se afundou na tristeza, na bebida, num abismo que eu não conseguia alcançar, por mais que tentasse estender a mão para puxá-lo. Sumia por dias e noites, e quando voltava, era um espectro do homem que eu conhecia, com os olhos vermelhos e inchados, o corpo cambaleante, cheirando a cachaça e desespero, falando coisas sem nexo, perdido em seu próprio tormento, sem esperança. Eu fiquei sozinha, no barraco, com meus irmãos pequenos, famintos, que não paravam de chorar de fome e de medo, agarrados em mim, me vendo como a única esperança e protetora. O desespero me corroía, a responsabilidade de cuidar deles pesava nos meus ombros como uma montanha, me esmagando, tirando meu fôlego e minha alegria de viver, roubando minha juventude. Mas a vida, mesmo na escuridão mais profunda, mesmo quando tudo parecia perdido e sem saída, sem uma luz no fim do túnel, às vezes acende uma faísca, um pequeno lume para guiar a gente, uma chance de respirar de novo, de acreditar que dias melhores viriam, que a vida podia ser diferente, que era possível recomeçar. Um dia, eu passava na frente da padaria da Dona Glória, sentindo o cheiro delicioso de pão fresco que me dava água na boca e me lembrava de tempos melhores, de um passado que parecia tão distante. Eu estava tão magra que parecia um graveto, suja de poeira da estrada, os olhos fundos de noite sem dormir, com o semblante cansado e a alma exausta. Ela me viu, com aqueles olhos gentis de mãe, um olhar que via a alma da gente, que enxergava a minha dor e a minha fome, a minha miséria. Me chamou, com uma voz doce e acolhedora, me deu um pão fresquinho, ainda quente, e um copo de leite que parecia néctar dos deuses depois de tanta fome, um alívio para a alma e para o corpo, um carinho que eu não recebia há muito tempo. Eu comi como se fosse o último alimento da vida, sem parar de chorar, as lágrimas salgando o pão e misturando-se à minha gratidão, à minha esperança. Ela não fez perguntas, não me julgou pela minha aparência, pelas minhas roupas sujas, pelo meu estado deplorável, só me olhou com carinho, com uma pena que não me humilhava, mas que me abraçava, me aquecia por dentro, me dando esperança de um futuro. E aquele olhar me deu um pouco de força, um alívio que eu não sentia há muito tempo, um sopro de vida no meio da desolação e do desespero, um motivo para continuar. Ela me ofereceu um prato de comida quente todo dia e um lugar para dormir nos fundos da padaria, num quartinho pequeno, com um colchão no chão, simples, mas um teto, um abrigo, em troca de ajudar na limpeza, de varrer o chão, lavar a louça, o que precisasse, sem reclamar, com gratidão. Era pouco, mas era um começo, um recomeço que me tirou do fundo do poço e me deu um novo propósito na vida, uma nova chance. Dona Glória foi meu anjo, meu porto seguro na tempestade que parecia não ter fim, uma luz no escuro que me guiou. Ela me ensinou a trabalhar de verdade, a ter um ofício que me dava dignidade e um propósito, algo para me ocupar e pensar em algo além da dor e da miséria. Aprendi a fazer pão, a amassar a massa com carinho, sentindo a elasticidade sob meus dedos,
a modelar os pães com as mãos, a fazer bolo, rosca, biscoito de nata que desmanchava na boca, com um sabor que me fazia lembrar da casa da minha mãe. O cheiro de fermento e açúcar invadia o ar e me lembrava um pouco da infância, da cozinha da minha mãe, me trazia um conforto que eu tinha esquecido, um cheiro de lar, de segurança, de paz. Ela me tratava como filha, me dava conselhos, me ensinava a ler as contas do armazém, a não ser enganada pelos mascates e pelos espertos que se aproveitavam dos mais simples. Me ensinou que a dignidade a gente constrói de novo, um tijolo por vez, com o suor do nosso trabalho, com a cabeça erguida, sem vergonha de ser quem é, de onde veio, das lutas que travou. Eu conseguia guardar um pouco de dinheiro, e quando meu pai aparecia, eu mandava para ele e para os meus irmãos, para que pudessem comer algo e não passassem tanta necessidade na rua, para que pudessem ter um pouco de dignidade também. A vida estava começando a se ajeitar de novo, devagar, com muito esforço e dedicação, um passo de cada vez, com fé. Eu tinha um teto sobre a cabeça, comida na mesa, um trabalho que me dava orgulho, que me fazia sentir útil e capaz, uma pessoa de valor, que podia fazer a diferença. Comecei a ver um futuro de novo, um futuro que não fosse só miséria e fome, que não fosse só escuridão e desespero, mas que tivesse um brilho de esperança, de dias melhores. Mas a ferida do passado, essa estava lá, escondida debaixo da pele, esperando a hora de sangrar de novo, de me lembrar da dor que eu pensei ter superado, que eu tinha enterrado nas profundezas da minha alma. E um dia, ela resolveu aparecer, sem avisar, como um raio em céu azul, me pegando desprevenida, me tirando o ar. Eu estava atendendo no balcão da padaria, o avental limpo, o cabelo preso num coque bem feito, com um sorriso no rosto, e entrou um casal. A mulher, eu não conhecia, uma senhora bem vestida, com um chapéu grande e caro, cheirando a perfume importado e a riqueza, com ares de superioridade. Mas o homem era ele. Zeca. Meu corpo gelou de cima a baixo, o sangue escorreu das minhas veias, e as pernas tremeram tanto que quase caí. Me segurei no balcão com todas as forças, para não desabar. Ele não me reconheceu, não de cara, os olhos dele passaram por mim sem me ver, sem me identificar. Olhou para mim, mas não me viu, como se eu fosse um móvel, um pedaço de parede, sem importância. Mas eu o reconheci na hora, cada traço do rosto, cada detalhe da sua figura. Aquele rosto gordo, a barriga avantajada, o olhar pequeno e cruel que me dava calafrios e me trazia as piores lembranças, as piores dores. Era ele. O homem que destruiu a minha família, que me jogou na rua, que tirou tudo de mim, que causou a morte da minha mãe. Ele pediu um pão doce. Eu servi, com a mão tremendo, quase derrubando a cesta, sem conseguir olhar nos olhos dele, com medo que ele me reconhecesse e a farsa acabasse, que ele visse o ódio nos meus olhos. Ele pagou, sorriu. Um sorriso que me deu nojo, que me revirou o estômago, me trazendo de volta toda a raiva e a dor que eu guardava no peito, intactas. Balão de fala, se essa história te tocou até aqui, me conta nos comentários. Quero saber se você já viveu algo parecido, se as cicatrizes ainda doem. Dona Glória, percebendo a minha palidez, com sua perspicácia, viu que eu estava pálida, que meus olhos estavam arregalados de horror, com as pupilas dilatadas e o suor escorrendo. Perguntou o que tinha acontecido, a voz preocupada, se aproximando de mim, me tocando no ombro com delicadeza. Eu não consegui falar, a voz estava presa na garganta, um nó apertado, como se alguém me sufocasse com as mãos, me tirando o ar. Só apontei para a rua, pro lado que ele tinha ido, meu dedo tremendo, mal conseguindo erguer a mão, num gesto desesperado e trêmulo. Ela entendeu, com o olhar de quem já tinha visto muita coisa na vida, de quem conhecia a maldade do mundo e suas faces mais cruéis. E naquele dia, a raiva que estava guardada dentro de mim, que eu pensei que tinha curado, que eu tinha enterrado nas profundezas da minha alma junto com as lembranças amargas, ela explodiu, com força total, como um vulcão adormecido que entra em erupção, devastando tudo o que encontra pela frente. Não era uma raiva de moleque, um chilique sem sentido, um ataque de histeria passageiro. Era a raiva de uma mulher que perdeu tudo, que viu sua família destruída e seu algoz rir na cara dela, sem se importar com a miséria que causou, com as vidas que ceifou. E eu decidi naquele instante, com toda a força do meu ser, com cada célula do meu corpo, que ele não ia rir mais impune. Nunca mais. Ele ia pagar, e pagaria caro. Mas um nome voltou a me assombrar e a me dar força para buscar a justiça que a minha família merecia, para que a alma da minha mãe pudesse descansar em paz e a minha também. Eu não podia mais fugir, não havia para onde ir que ele não pudesse me alcançar,
pelo menos em pensamento, em meus pesadelos. Aquele encontro inesperado na padaria reacendeu em mim uma chama de revolta que eu pensei estar extinta, uma brasa que queimava o peito e me dava um novo propósito. O Zeca morava na cidade agora, tinha uma casa grande, imponente, cheia de luxo e ostentação, na parte nobre da cidade, com muros altos, jardins bem cuidados e carros importados estacionados na frente, brilhando sob o sol, como um troféu. Eu via ele na rua, com a mulher dele, sempre bem vestida e adornada com joias caras, com os filhos dele, garotos de nariz empinado, que frequentavam as melhores escolas, com roupas finas e modos de gente rica. Filhos que cresciam com o que era meu, com o que ele roubou da minha família, com o sangue e o suor do meu pai, que morreu sem ter justiça, sem ver o fim do seu algoz. A raiva me consumia, era um fogo que ardia dentro de mim, uma brasa que não se apagava, que me mantinha acordada nas noites, ruminando a dor e os planos de justiça. Mas Dona Glória, com a sabedoria dela, que era mais valiosa que qualquer ouro no mundo, me ensinou que a vingança seca a alma da gente, deixa a gente amargo, corroído por dentro, sem paz, sem luz, sem propósito. Mas a justiça é diferente, ela purifica, ela liberta a alma e o coração, ela traz a paz verdadeira e duradoura. Ela me contou que o Zeca tinha muitas dívidas, que as terras que ele tomou de meu pai não foram bem regularizadas no cartório, que ele era um homem cheio de inimigos, que vivia de tramóia e enganando as pessoas, e que sua sorte podia mudar a qualquer momento, que a corda sempre estoura no lado mais fraco, e a dele estava no limite. Quem faz o mal, Aurora, uma hora paga. A colheita sempre chega, e ele vai colher o que plantou, podre ou não, a semente que ele plantou, ela dizia, com a voz serena e a certeza de quem viu muito da vida e dos ciclos do mundo, das leis divinas. Com a ajuda, o apoio incondicional de Dona Glória, eu juntei cada centavo que eu ganhava na padaria. Não gastava com nada, apertava o cinto, comia o mínimo necessário para sobreviver, e guardava tudo num potinho de vidro escondido debaixo do assoalho do meu quartinho, sonhando com o dia da justiça, com a redenção, com a vitória. Fui atrás de um advogado, um doutor Anselmo, um homem bom, de reputação ilibada, que atendia gente pobre, num escritório pequeno, apertado, cheirando a papel velho e poeira, mas com um coração enorme e uma vontade genuína de ajudar os menos favorecidos. Contei tudo, desde o começo, a história da minha família, da expulsão brutal, da morte lenta e dolorosa da minha mãe, que se foi por causa daquele homem e de sua crueldade. A voz embargada, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a raiva fervendo no peito, mas controlada, canalizada para a luta, para a busca da justiça. Ele me ouviu com paciência, sem pressa, fazendo anotações cuidadosas em um caderno surrado, de capa preta, com uma caneta que mal escrevia, mas que registrava cada palavra minha, cada detalhe da nossa tragédia. E me disse uma coisa que me deu esperança, um fio de luz no fundo do poço, que me fez respirar fundo e acreditar de novo. Meu pai tinha assinado um documento, sim, mas era uma procuração simples para vender uma parte pequena da terra para pagar uma dívida de uma ferramenta velha, um engano simples, uma armadilha. E o Zeca, na malandragem dele, usou esse papel para tomar tudo, falsificou papéis, forjou assinaturas, se aproveitou da inocência e da boa-fé do meu pai, que nem sabia ler direito, que mal assinava o próprio nome, um homem puro. Ele ainda tinha uns conhecidos, uns compadres antigos do meu pai, que podiam testemunhar e confirmar tudo na justiça, por estarem cansados das falcatruas e maldades do Zeca, que eram do conhecimento de todos na região, mas que tinham medo de denunciar. Achei os documentos, as provas concretas que eu precisava para a minha causa. Minha mãe, numa sabedoria que só ela tinha, uma intuição feminina que a protegia e a fazia prever o futuro, tinha escondido um papel antigo, uma carta que meu pai escreveu para um primo distante, contando da armação do Zeca, do que ele fez, das ameaças que proferiu. Ela escondeu num fundo falso de uma caixinha de madeira que ela sempre guardou, junto com umas mechas de cabelo dos filhos, umas lembranças de família, um rosário e umas fotos antigas, já desbotadas pelo tempo, mas ainda nítidas em sua mensagem. Aquilo era a prova irrefutável, a voz da minha mãe falando para mim, me guiando mesmo depois de morta, me dando coragem para seguir em frente e não desistir. Eu esperei o momento certo, planejei tudo com a calma de quem espera a colheita, sem pressa, mas com determinação ferrenha, calculando cada passo para não errar, para que nada desse errado. Vi o Zeca na rua, saindo da delegacia, com aquele ar de superioridade, rindo com os amigos, se achando intocável e acima da lei, como de costume. Fui até ele, respirei fundo, meu coração batendo forte no peito, parecia um tambor de guerra, anunciando a batalha final.
Eu não era mais a menina assustada da roça, a coitada, a órfã. Eu era Aurora, e tinha a justiça ao meu lado, a força dos meus antepassados e a voz da minha mãe. Seu Zeca, eu disse, com uma voz que nem eu sabia que tinha, firme, sem tremer, cheia de uma coragem que veio do fundo da alma, da minha raiva e da minha dor, que se transformaram em força inabalável. Ele me olhou, debochado, com aquele sorriso nojento que eu conhecia tão bem, que me dava náuseas e me revirava o estômago. Olha só a filha do João. Ainda tá por aqui, na miséria, Aurora? Pensei que já tinha virado comida de urubu, no lixo, ou sumido no mundo de vez. Não te reconheci, nem de perto, sua caipira. Aquele desprezo, mas eu não tremi, nem um músculo, mantive a pose e o olhar fixo nele. Não mais, eu disse, e a voz saiu mais forte do que eu esperava, com um tom de aviso e ameaça velada. E o senhor vai ter que pagar pelo que fez. A conta chegou, e a justiça vai virar o jogo, vai te derrubar do seu pedestal, e de lá você não se levanta mais. Ele riu, uma risada seca, sem graça, que não chegava aos olhos, um escárnio que me irritava e me dava mais força. Eu? Pagar o quê? Você não tem prova de nada, menininha. Ninguém acredita em caipira, ainda mais uma mulher sozinha. Você é só uma desocupada, uma fantasma do passado que ninguém se importa, uma louca. Eu respondi, pegando o documento na minha bolsa e o estendendo para ele, sem deixar ele pegar, segurando firme, protegendo a prova com a minha vida, com as duas mãos. A carta que meu pai escreveu, seu Zeca. Contando tudo, tintim por tintim, a sua farsa, as suas mentiras, como você armou tudo contra a minha família. E as testemunhas, que você pensou que estavam mortas ou que não iam ter coragem de falar, elas ainda tão vivas e vão falar na justiça, vão contar tudo o que viram, vão desmascarar você em público, para todo mundo saber quem você é de verdade. O sorriso dele sumiu, desmoronou em segundos, virou um pavor que deformou seu rosto. O rosto dele ficou branco como cal, os olhos arregalados de pavor, a boca aberta, sem palavras, sem ar, sem reação, em choque. Ele tentou agarrar o papel com as duas mãos, desesperado, os olhos em pânico, mas eu fui mais rápida, recuei, mantendo a prova longe dele, intocável, inatingível. As pessoas na rua, que passavam, começaram a parar, a olhar, a formar um pequeno círculo, a perceber a discussão, o barraco no meio da calçada, e os burburinhos começaram, as fofocas. A voz dele, antes arrogante, virou um sussurro de ameaça, mas eu não tive medo, nem um pingo, senti a força da justiça me possuir e me guiar, me dando coragem. Foi ali que a força do meu pai e da minha mãe, que a justiça, me guiaram para a vitória, para o triunfo. Aquele dia, o chão tremeu pro Zeca. Ele foi levado pelos policiais que o doutor Anselmo chamou, que chegaram em poucos minutos depois do meu sinal, como se estivessem esperando. A notícia da prisão dele se espalhou como fogo no mato seco, em toda a cidade, e todos souberam da sua queda, do seu fim, da sua vergonha. Eu me senti forte, como nunca tinha sentido antes na vida, uma força que vinha de dentro, da alma, uma força ancestral que me impulsionava, uma energia que me renovava. Não era vingança, não era ódio puro, não era mais só a raiva que me consumia. Era justiça, o fim de um pesadelo que durou anos, o fim de uma era de dor e humilhação, de sofrimento. A voz da minha mãe, a força do meu pai. Tudo estava em mim, eu era a voz deles, o grito abafado por anos que finalmente ecoava e era ouvido por todos. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que podia respirar de novo, que o ar era limpo, que o peso tinha saído das minhas costas e da minha alma, uma leveza que nunca antes sentirá, uma paz que me envolvia. A dignidade, essa que ele tentou me arrancar, estava de volta, e mais forte do que nunca, intacta, renovada. A vida deu suas voltas, como um rio que faz curvas inesperadas e encontra um novo caminho, mais sereno, mais calmo, depois de passar por corredeiras turbulentas e cachoeiras perigosas. O Zeca, aquele infeliz, aquele ladrão de terras, aquele homem sem escrúpulos, foi preso por fraude, por falsidade ideológica, por todas as tramóias que ele fez para roubar o que era dos outros, para se dar bem na vida, custe o que custasse. Ele apodreceu na cadeia, pagou pelos seus crimes, e a notícia da sua prisão e condenação se espalhou como fogo no mato seco por toda a região, aliviando muitos que ele havia prejudicado e que temiam sua vingança. As terras foram devolvidas, e a casa voltou para mim, o mesmo pedacinho de chão onde eu nasci, onde a mãe me criou,
onde minhas memórias mais doces e mais amargas estavam guardadas em cada canto, em cada parede. Demorou, sabe? Anos de processo, de idas e vindas no fórum, de papéis e burocracia que pareciam não ter fim, de uma lentidão que testava a paciência e a fé, me deixando exausta. Mas a justiça, mesmo que demore, mesmo que pareça que não vai chegar nunca, que está cega e surda, às vezes chega, e quando chega, é para valer, ela se impõe com força e verdade, trazendo alívio. Eu vendi a maior parte da terra, ficou um pedacinho para mim, só o suficiente para criar minhas galinhas, ter meu pomar com as árvores que eu plantei, plantar umas verduras fresquinhas e umas flores para enfeitar a casa e alegrar a vida, colorindo o meu dia a dia. Não precisava de muito, só o suficiente para ter minha dignidade de volta, meu sustento, minha paz e a tranquilidade de viver no meu próprio canto, sem dever nada a ninguém, sem medo, sem amarras. Meus irmãos, eles seguiram a vida deles, cada um para um lado, para cidades diferentes, para outros estados, a gente se encontrava pouco, as distâncias e as rotinas nos afastaram, mas a lembrança do que vivemos juntos sempre nos unia em pensamento. Não tiveram a mesma força de se reerguer, de lutar pelo que era nosso, preferiram esquecer e recomeçar longe, sem olhar para trás, sem enfrentar o passado. Meu pai se foi poucos anos depois da mãe, o coração não aguentou tanta dor, tanto sofrimento, tanto desaforo, tanta injustiça. Ele se deitou um dia e não acordou mais, em paz, livrando-se daquele fardo pesado que o consumia e o prendia à dor. Fiquei sozinha na casa grande, com o silêncio ecoando, mas com a paz de ter lutado por eles, por mim, e por toda a nossa história, por cada pedacinho do nosso passado, honrando-os e limpando o nome da nossa família. O Pedro. O Pedro. A vida nos levou para caminhos diferentes, como dois rios que se separam e seguem seu curso, mas que nunca se esquecem um do outro, com as lembranças flutuando na correnteza do tempo, como folhas. Ele casou, teve filhos, construiu a vida dele do jeito dele, lá na fazenda dos Almeidas, virou um homem respeitado na comunidade, com uma família grande e feliz. A gente se encontrava de vez em quando na cidade, na feira ou na igreja, e trocavam um aceno, um sorriso, uma conversa rápida, cheia de respeito e uma ponta de saudade silenciosa que só nós dois entendíamos, um segredo guardado no coração. Eu segui meu caminho, sozinha, mas nunca mais me senti desamparada, nunca mais me senti fraca, não depois de ter lutado por mim mesma e ter vencido uma batalha tão grande, que parecia impossível de ser travada. A vida me ensinou a ser minha própria força, meu próprio porto, minha própria fortaleza inabalável, sem precisar de ninguém para me defender, para me sustentar, para me guiar. A dor do abandono dos meus filhos, lá na frente, muitos anos depois, quando eu adoeci e precisei deles, quando o corpo já não agia como antes, quando a velhice chegou e trouxe a fraqueza, a solidão, a vulnerabilidade. Essa é uma outra história, uma ferida que ainda dói profundamente, mais do que qualquer outra, uma dor que machuca o coração. Uma dor diferente, mais profunda, que machucou o amor que eu sentia por eles, que me fez questionar tudo o que eu tinha construído, tudo o que eu tinha dado a eles com tanto carinho, com tanto sacrifício, com a minha própria vida, meu tempo. Mas essa dor eu tive que aprender a curar sozinha também, sem esperar que eles voltassem, sem esperar uma ligação, uma visita, um gesto de amor ou carinho, apenas com a minha própria fé. Aprendi que tem ferida que a gente tem que estancar com as próprias mãos, com a própria fé, com a própria força da alma, e que o amor que a gente dá nem sempre volta na mesma medida. A gente carrega as cicatrizes, elas ficam marcadas na alma e no corpo, como um mapa da nossa jornada, de tudo que a gente passou e superou, de cada tombo e cada vitória, de cada desafio. Mas elas não nos definem, elas não nos limitam. Elas não nos dizem quem a gente é de verdade, elas contam a história do que a gente superou, das batalhas que a gente venceu com coragem e persistência, da resiliência que construímos. Elas nos mostram o quanto a gente é forte, o quanto a gente pode ir além, superar qualquer coisa que a vida jogar na nossa cara, por mais dura que seja a pedrada, por mais difícil que pareça o caminho. Eu aprendi que o perdão, às vezes, não é para quem te machucou, para quem te fez sofrer, para quem te virou as costas e te deixou para trás, mas para você mesmo, para sua própria alma, para se libertar daquele peso, daquela amargura que amarra a gente e não nos deixa seguir em frente, viver em paz, em plenitude. Liberdade emocional, é isso que eu sinto hoje, um alívio que não tem preço, que me dá leveza e me permite respirar sem dor, sem mágoas. Não dependo de ninguém para sorrir, para ter paz, para ser feliz de verdade. Tenho minha paz, minha casa, minhas memórias boas, e a certeza de que lutei por tudo que eu acredito, por cada pedacinho de chão,
por cada gota de dignidade, e por cada sorriso que eu pude dar, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Sou Dona Aurora, e estou de pé, mais forte do que nunca, e pronta para o que vier, com a cabeça erguida e o coração em paz. A vida ensina, e a gente aprende, a gente cresce, a gente resiste e a gente vence. Se essa história te tocou, se inscreve e ativa o sininho. Aqui sempre tem história real para lembrar que ninguém tá sozinho nesse mundo. Obrigada por me ouvir até o fim. Um beijo da Dona Aurora.